professor da Universidade da Unipampa, Bagé, Campus Bagé, professor Alessandro Bica, faz pesquisas na área de História e Educação. Bom, boa tarde. Só para vocês podem usar a imagem, né, e as informações que eu vou trazer para vocês nessa conversa que eu vou ter com a Gleice e com a Lília. Bom, as praças e os parques e jardins normalmente eram ou são construídos para homenagear os grandes vultos de nossa história, correto? Além, é claro, de serem espaços para o lazer. É como se essas construções servissem como memória do povo? Bom, essa pergunta ela é bem complexa. Em função disso, ela tem algumas respostas e outras, talvez, a gente não vai encontrar resposta. Primeiro que nem toda praça ela tem um nome de vulto histórico. A gente pode pegar algumas praças em Bagé, para quem conhece a cidade, quem está conhecendo vai perceber que algumas praças têm nomes, sim, importantes. Praça Silveira Martins. Evidentemente, ela é uma praça em homenagem ao Silveira Martins, político liberal de Bagé, que teve uma importância no final do Império, no início da República do século XIX, até 1904 e 1905. Foi, teoricamente, o principal político de oposição ao governo do Borges de Medeiros, Júlio de Castilhos. Mas, em compensação, nós temos outras praças, como a Praça das Carretas, né, que é uma praça conhecidíssima na cidade. Ela não tem um nome de vulto histórico, ela não traz a lembrança de um vulto histórico, ela traz a lembrança de um tempo em que aquele espaço geográfico, aquele espaço que, para quem não conhece, na verdade o nome da praça não é Praça das Carretas, é Praça Tamandaré, né, e ela fica para quem vai do lado do estádio do Bagé Futebol Clube. Quem passa próximo ali daquela região do Colégio Bradesco, aquela região mais perto do centro. Por que ela tem esse nome? Porque ali era um local de passagem das carretas que vinham trazer mercadorias de outros lugares, de Uruguai, do interior de Bagé, do interior de Dom Pedrito, do interior de Aceguá, e ali se reuniam esses, talvez podemos chamar assim, de primeiros mercadores da cidade. Então ela é conhecida como Praça das Carretas. Então ali, só como exemplo, a gente vai ter também o que acontece. A partir então disso se configura o imaginário daquela população e aquela população já existe o espaço demarcado como praça. E a partir disso, então, o imaginário da população vai se constituir em torno daquele nome, daquelas histórias. As praças elas são sim, geralmente construídas pelo poder público, mas não necessariamente que elas vão ter nome de vultos históricos. Posso te dar outro exemplo. Além da Praça das Carretas, a gente tem também a Praça de Esporte. Né? Ela começa a ser chamada como Praça do Branco, depois Praça de Esporte. Ela é um nome que não tem a ver com o vulto histórico, mesmo tendo dentro da praça um busto do Rio Branco. Então isso depende muito. Tem algumas praças que vão sim evidenciar o nome de determinadas figuras que são importantes historicamente, mas não é necessariamente a mesma lógica. Se faz a praça para se homenagear um vulto histórico. Não. A praça se constitui como um espaço de lazer, de cultura, de diálogo político, né? Então ela tem essa função social. Então, se as praças guardam a memória do povo, é isso? Né? Isso. Eu acredito que não. Porque, na verdade, não é o povo que faz a praça. Quem institui a praça como espaço geográfico, como espaço urbano, faz parte de um planejamento institucional, um planejamento político, um planejamento de governo. Então, não é para guardar a memória do povo. Quando se cria uma praça, não se pensa em guardar a memória. Vamos dar um exemplo, então. Bom, então nós vamos pensar que nós vamos guardar a memória do povo nas praças. Bom, qual é a primeira ação que nós vamos ter? Resgatar não somente histórias, mas brinquedos que eram usados na minha época, na época dos meus pais, na época dos meus avós. Resgatar coisas que tinham ali. Por exemplo, então a gente pode pegar
como a minha pesquisa de doutorado, eu pesquiso especificamente mais a praça do esporte, ou do esporte, como vocês chamam, né? Eu chamo de desporto, a praça do desporto. Aquela parte, por exemplo, que não faz parte da praça, é aquela concha acústica. Né? Ela, na minha concepção, ela não está embelezando a praça. Ela está, na verdade, destruindo um aspecto histórico da praça. A praça de esporte hoje, ela não é não tem a mesma configuração paisagística, ela só tem a mesma posição geográfica. Ela está no mesmo lugar. Ela guarda alguns resquícios de memória do passado. Por exemplo, aquela parte redonda, que é onde se fazia, onde a meninada hoje de skate, ali se andava de patins. Então, antigamente tinha banheiro para meninas e meninos, né? E a praça era dividida. Então, a praça não é feita para guardar a memória do povo. Eu não vejo dessa forma. Ela talvez seja, não para guardar a memória, mas talvez para guardar lembranças, que são coisas diferentes. As lembranças de um passado naquele espaço, mas não a memória do povo. Essa é a minha concepção. As praças são construções europeias, trazidas para o Brasil e que estão relacionadas com o desenvolvimento dos centros urbanos. Poderíamos falar um pouco da origem dessas construções no Brasil? E hoje em dia, elas têm o mesmo papel que tiveram no passado? Não, a pergunta é bem complexa. Eu te diria que assim, não tem. Primeiro que assim, essa pergunta é mais para quem é da arquitetura. Historicamente, qual é a função da praça? A função da praça, nos tempos coloniais, ela tinha, vamos dar um exemplo mais característico. Ou ela era a questão do passeio, das brincadeiras, ou ela tinha um papel muito mais vamos pensar assim, as praças dos pelourinhos, se falar. O que é? É lá nesse espaço ali, aquele espaço urbano, aquele espaço social, que vai se constituir a cultura de fragilização dos escravos fujões. Os escravos seriam amarrados nos pelourinhos e sendo castigados. Então ali vai surgir ali uma praça chamada Praça do Pelourinho. Então, na colônia tinha essa característica, mas a praça ela surge, então, qual é o movimento disso? Nós temos que pensar que as praças, elas se constituem como um espaço urbano para trazer lazer para as pessoas. Nós estamos falando de uma época em que não existia televisão, a única imprensa era a imprensa escrita, não tinha internet, era outro momento histórico. Então, aonde a gente vai discutir as questões políticas, onde a gente vai saber das questões culturais, vai ser na praça. Então, ela tem essa função social. Né? Então, desde sempre, né, se cria a praça, ou se criam as praças no Brasil, em Bagé, né, para isso, né, para a questão cultural. E se vocês observarem o plano urbanístico das cidades portuguesas, elas têm quase a mesma característica. Várias cidades, né? Hoje elas perderam essas características urbanas, mas elas preservam ainda. Geralmente tem uma praça central na cidade. Na frente da praça central tu vai ter uma catedral. Do lado da praça tu vai ter, possivelmente, a intendência do município. Do outro lado tu vai ter um banco. Do outro lado tu vai ter... então, tu vai ter uma praça que vai ser central. E na volta dessa praça tu vai ter ali a questão do Estado e a questão da igreja. Então, a gente tem aqui, por exemplo, em Bagé, qual é a principal praça? Não pode afirmar isso. Porque em cada praça existe uma igreja. Se a gente for pensar. Vamos pensar aqui, ó, primeiro, descendo a 7 ou subindo a 7, não sei o que vocês preferem, a primeira igreja, a Catedral São Sebastião. A gente tem a Praça Carlos Teles na frente. Mas naquele entorno ali, hoje tu não tem, por exemplo, nenhum imóvel, que pertença ao poder do Estado, ao poder público. Venho vindo, estamos vindo juntos. Okay? Na mesma sede nós vamos ter a Praça Silveira Martins. Na Praça Silveira Martins eu já aumento esse espaço. Eu tenho a intendência ou a prefeitura, né? E do lado eu tenho uma igreja. E na volta daquele entorno se constituem outros
prédios. Vou subindo a mesma sede. Tenho a Praça do Esporte. Na Praça do Esporte eu tenho outra igreja, uma escola, mas também não tenho nada do poder público. Tem um banco ali do lado. Então, essa arquitetura portuguesa, ela se preservou. Se a gente vai a Pelotas, se a gente vai a Rio Grande, eu acho que Pelotas e Rio Grande definem Porto Alegre também isso. Porto Alegre tem bastante isso muito presente. Se a gente vai e desce, vai de ônibus para Porto Alegre, desce, pega o trem sub e vem até o Mercado Central. O Mercado Central tem ali o quê? Uma grande praça e vários prédios aonde se guarda o arquivo, o museu, tudo próximo. Pelotas a gente vai ter a mesma coisa. Nós vamos ter uma praça principal, que é a Praça Coronel Osório. Na frente nós vamos ter a intendência ou a prefeitura, do lado a biblioteca, na esquina que era, na verdade, a junta econômica, que era o banco, bem próximo o grande hotel, eu tenho os casarões à volta da praça e eu tenho o Mercado Central. Então, na verdade, quando se configuram essas praças, no entorno dessas praças se configura o primeiro zoneamento urbano da cidade. Então, é pensar a praça como um espaço que faz parte da cultura da cidade. E na volta dessas praças é que vão surgir, então, essas questões, a igreja, os prédios públicos, os prédios mais importantes. As praças, às vezes, não são conhecidas pelo nome oficial. Com o tempo, adota-se outra denominação, que dialoga mais com a realidade do dia a dia de cada lugar. Com certeza, né? Se a gente for fazer uma pesquisa com os nossos alunos, não os residentes, já os nativos da cidade, e for perguntar o nome das praças, eles não vão saber. Mas se a gente perguntar onde é que é a Praça da Estação, onde que é a Praça do Esporte, onde que é a Praça não sei do que, onde que é a Praça a Praça das Carreiras, todo mundo vai saber, porque faz parte do cotidiano da cidade. E aí a gente consegue perceber as relações da memória das pessoas. Né? Por quê? A Praça da Estação não tem esse nome. A Praça, se não me engano, é Praça Júlio de Castilhos. Mas por que ela tem o nome de Praça da Estação? Porque na frente, quando existia a praça, no final da década final do século XIX, desculpa, ali na frente tinha uma estação de trem. Então os trens vinham de Rio Grande, passavam por Pelotas, iam por Bagé e seguiam o seu caminho. Então as pessoas iam até a estação, receber políticos, receber pessoas importantes e acabavam localizando aquele espaço como a praça da estação ferroviária. Entende? Então ali a gente vai ter, esse é um exemplo clássico. Outro exemplo é a Praça das Carreiras. Ela também não tem esse nome. Mas é por quê? Porque antigamente se constituiu dentro ou próximo àquele espaço um comércio de pessoas que vinham de vários lugares para vender seus produtos. Tá? Por exemplo, a Praça de Esporte, ela até a década de 20, ela era chamada de Praça Rio Branco. Tá? Em homenagem ao Rio Branco, está lá o busto. Depois que ela se configurou como uma praça para a prática de esporte, ela é a Praça do Esporte. Mas ainda existem pessoas que dizem, não, ali é a Praça Rio Branco. Então a gente tem várias, são mais de 50, 60 praças em Bagé. A gente conhece as principais, né? Os bairros também. Então, na verdade, o que a gente pode dizer em relação a isso? Que a praça ela vai ter um nome, ela vai ter um nome específico, mas o cotidiano da cidade, a memória coletiva, né, talvez como o autor chamado Maurício Halbach trabalha, ele vai dizer que a memória coletiva é o consenso das pessoas. Então, esse consenso da memória, né, vai instituir as lembranças comuns. Por exemplo, ali é tal praça, tem esse nome por causa disso. Mesmo que a prefeitura vá lá e coloque uma placa de 10 por 10, o nome da praça, neon, piscando, ela não vai perder aquele nome que faz parte da identidade do lugar. Então, as praças vão se constituir, claro, com certeza. Ela é uma intervenção, pública do município. Vamos criar uma praça na frente da Unipampa. Vamos botar um nome de sei lá o que vocês quiserem. Mas vai ser a praça da Unipampa. Vai
é a praça que fica em frente ao prédio da Unipampa. Ninguém vai saber o nome dessa praça. Todo mundo vai constituir aquela praça, imaginário das pessoas dizendo, não, qual é o referencial? O referencial é a Unipampa, então a praça tem o nome da Unipampa. Isso se dá para a gente compreender. Então, claro que o cotidiano vai, de certa forma, ditar essas regras de comportamento das pessoas para que elas acabem automaticamente lembrando a praça de tal lugar, ou tal isso, tal. O que mais tu gostarias assim, de nos contar no teu texto? Vamos ver, o que a gente pode falar para vocês? Dados e coisas interessantes. Pensar que Bagé é uma das cidades que mais praças tem no Rio Grande do Sul. Já tem hoje em torno de 64 praças inventariadas no Rio Grande do Sul. Todas elas nos bairros, nos mais diferentes bairros de Bagé. Mais incrível que Pelotas e Rio Grande. Mas uma questão que tem me trazido muita dúvida, na verdade, são questões que eu tenho discutido na minha tese durante esses 3 anos e meio que eu tenho estudado. Mas é pensar isso, assim, uma coisa que eu falo sempre que posso. Bagé foi uma das primeiras cidades no Brasil a ter uma praça dedicada à questão da educação, da prática do esporte. Então, hoje o que a gente chama de praça do esporte, que foi remodelada no último governo da prefeitura, isso é uma coisa que, de certa forma, para quem estuda história, para quem estuda memória, nos custa um pouco caro. Se desconfigurou o que é a praça do esporte. Não, hoje a meninada vai lá jogar basquete, a gente vê, tem um espaço para a criança brincar, mas aquela praça ali, ela se constituiu como um espaço de prática de exercícios das escolas. As escolas marcavam horário, e não era um professor de educação física, existiam professores de educação física que ficavam na praça e faziam exercícios físicos com as crianças. Não havia uma preocupação com a questão da higiene, com a eugenia, uma preocupação com o cultivo das boas práticas de educação física. Claro que isso foi na década de 30, a praça vai ser construída, a praça do esporte vai ser construída em 27, na década de 27, e ela vai ser usada até a década de 70, mais ou menos, com essa perspectiva. Então, grandes eventos circenses que tinham na cidade eram na praça. Por exemplo, um homem que ficava enterrado 2 noites sem sair. As coisas assim, os bruxos que aparecem nos jornais. Aconteceu na praça do esporte. Então tem uma coisa, claro, eu vou resgatar todas essas histórias, mas pensar também que o próprio planejamento urbano da cidade fez com que Bagé tivesse a primeira praça do esporte no Brasil. Mas qual a importância disso? Que o Alessandro pesquisa, e se é que tem importância. Para a história da educação física tem muita importância, para a própria história da educação tem muita importância gigantesca, para a própria história da cidade tem muita importância, mas mais do que isso, pensar que quem tem a oportunidade de conhecer o Uruguai vai perceber que até hoje o Uruguai preserva as praças de desportos. As praças são públicas. E lá vocês têm cancha de tênis, cancha de basquete, cancha de futebol, piscina fechada. Isso é uma coisa que vem do Uruguai. E na configuração da arquitetura da Praça do Esporte, na década de 20, toda essa leitura do espaço urbano na construção das praças, ela veio do Uruguai, principalmente do Centro de Cultura Física do Uruguai, e se estabeleceu em Bagé. E daqui de Bagé passou para cidades como Porto Alegre e outras em Santa Maria. Então, na verdade, a partir da configuração dessa praça, é que nós vamos ter praças no interior da cidade, no interior do estado, e particularmente em Porto Alegre, eram as praças de esportes da década de 30 e 40. Eu acho que é isso. Nós agradecemos a entrevista. Obrigada pela sua disponibilidade. Eu que agradeço.